Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas profundezas do Louisiana, onde os ciprestes cobertos de musgo espanholé esticam seus braços retorcidos sobre as águas estagnadas do Bayou, era a pequena cidade de Riacho-Willow isolada entre pântanos e antigas plantações abandonadas. A cidade parecia suspensa no tempo. As casas, com persianas descascadas e varandas rangendo, contavam histórias que ninguém mais queria ouvir. Ali as tradições pesavam mais que lápides, e as coisas não ditas estavam flutuando no ar como névoas matinais. Willow Creek era um lugar onde nada era esquecido. Nem nomes, nem rostos e especialmente nem origens. Olhares eram como lâminas, cortavam, classificavam, rejeitavam. E rumores desapareciam mais rápido que fogo de palha. Bastava um suspiro mal interpretado, um olhar de soslaio, um silêncio que durasse tempo demais para que você fosse rotulado para sempre. Neste mundo congelado, a mudança era uma ameaça e estrangeiros intrusos. Foi aqui que ela veio morar. Maya Henderson, uma mulher negra na casa dos 30, originária de Chicago, alta, magra, com olhos escuros e profundos como o rio Mississippi. Caminhava ereta, falava pouco e sempre usava vestidos simples, quase antigos, como se quisesse se misturar às memórias da terra. Ela havia se estabelecido em uma casa de madeira pintada decrépita, situada à beira da estrada que dava acesso à antiga serraria. Casa que lhe foi deixada pela avó materna, Loretta May Henderson, uma parteira respeitada, mas temida, outrora conhecida na região por seus remédios, suas visões e seus silêncios. A casa cheirava a madeira úmida, alecrim seco e memórias guardadas. Muito rapidamente as línguas se soltaram. Ela está fugindo de alguma coisa, disseram algumas pessoas no café local. Ela matou um homem na cidade, outros alegaram, com a voz baixa e o tom carregado de suspeita. Mas ninguém sabia de nada sobre isso. E em Riacho-Willow nunca fizemos perguntas às pessoas que queríamos ver partir. Maya, no entanto, ficou. Ela havia encontrado um emprego como bibliotecária na escola do condado, um prédio modesto, mas bem conservado, onde as crianças vinham mais pelo ar-condicionado do que pelos livros. Ela chegava cedo, saía tarde, arrumava as estantes com cuidado, lia em uma poltrona velha perto da janela e sempre cumprimentava a todos com um sorriso educado, distante, mas sincero. Falava pouco, ouvia muito, e acima de tudo, ouvia o silêncio. Todos os domingos, sem falta, ela era vista caminhando lentamente em direção ao cemitério esquecido, um terreno coberto de vinhas e arbustos, onde lápides se inclinavam como ombros velhos e cansados. Lá no fundo, longe de qualquer caminho, estava uma sepultura sem nome. Ela se ajoelhava ali, colocava flores silvestres, lírios do pântano, flores de algodão, e ficava ali imóvel com os olhos fechados, como se estivesse falando com alguém do outro lado do tempo. Ninguém entendia o porquê, e ninguém ousava perguntar a ela. Era um dia chuvoso que Elijah Turner, um garoto branco de 16 anos, abriu a porta da biblioteca. Encharcado até os ossos, o cabelo grudado na testa, o olhar perdido, como se procurasse algo que não sabia nomear. Maya não disse nada. Ela lhe entregou uma toalha, depois um livro, sem fazer uma única pergunta. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E logo, todos os dias. Elias veio de uma família marcada pela raiva e pelo silêncio. Seu pai, Roy Turner, um ex-xerife do condado, comandava a casa como uma guerra. Em sua casa ninguém falava. Todos obedeciam. E o mais importante, não choravam. Elijah crescerá em um mundo de regras, punições e uma herança que não escolhera. Sua mãe, modesta, rezava em silêncio. E ele fugia. A cada dia, um pouco mais. Com Maya, algo mudou. Ela o fez descobrir James Balduino, cujas palavras queimavam como o sol do meio-dia. Então Nina Simone, cuja voz ressoava como a queixa de uma alma. Toni Morrison, cujas páginas sussurravam verdades enterradas. Elias lia, ouvia, fazia perguntas. Não entendia tudo, mas sentia que aquelas palavras preenchiam algo dentro dele, uma ausência, um vazio, uma lacuna que nem mesmo seu próprio nome conseguiu preencher. Maya não o julgou. Ela o ouviu. Fez perguntas simples, mas verdadeiras. E pela primeira vez, ele respondeu sem medo de ser ridicularizado. Mas esse elo, em tal lugar, não poderia permanecer invisível. Os olhares começaram. Os sussurros. As dúvidas. Uma mulher negra sozinha conversando com um garoto branco? Em Willow Creek? Foi o suficiente para reavivar os velhos fogos do ódio. As pessoas começaram a falar mais alto. Alguns pais tiraram os filhos da biblioteca. Outros ameaçaram Maya sem muita convicção. E nos olhos de Roy Turner havia algo antigo e perigoso.
algo que nunca havia realmente desaparecido. Porque neste lugar congelado no tempo, não era tanto a verdade que era perturbadora, era a possibilidade de mudança. Uma noite, enquanto o céu escurecia atrás dos ciprestes e os grilos começavam sua canção assustadora, Elias retornou à biblioteca, suas roupas amassadas. Seu olhar incerto. Seu rosto exibia a marca violenta de um golpe, seu olho estava inchado, ficando roxo, e um fino fio de sangue havia congelado no canto do lábio. Ele não disse uma palavra. Maia, ao vê-lo, sentiu seu coração se contrair. Ela não o pressionou com perguntas. Trouxe-lhe um pouco de gelo, entregou-lhe um pano limpo e acendeu uma lamparina velha para diminuir a luz. E então, ele se deparou com um relatório datado de 1984. Apenas algumas páginas. Um corpo encontrado no pântano. Um menino negro, um adolescente. Sem nome. Causa da morte, indeterminada. O caso foi encerrado sem outras medidas, após 2 semanas. David reconheceu imediatamente o que estava lendo. O menino era Malik, irmão de Maia. Aquela sobre quem ela nunca falava. Aquela para quem ela deixava flores todos os domingos. Aquela que havia sido esquecida, apagada do livro de história local. Maia não tinha vindo para fugir. Ela passou a entender, a encontrar, a registrar uma queixa contra o silêncio. E a verdade estava lá desde sempre, enterrado na terra úmida de Willow Creek, no medo cúmplice de seus habitantes, nos arquivos ignorados, nos olhares que nunca quiseram ver. Foi apenas 1 hora depois que ele sussurrou, com a garganta apertada: "É meu pai? Ele me bateu. Porque eu estava aqui. Com você." Roy Turner, um ex-xerife do condado, era conhecido por sua autoridade brutal e passado conturbado. Um homem impregnado de preconceito forjado em uma era em que a lei era apenas uma ferramenta nas mãos dos poderosos. Ele nunca aceitou que seu filho, seu sangue, estivesse namorando uma mulher negra, muito menos que estivesse pensando, lendo ou começando a questionar tudo o que lhe fora ensinado. Naquela noite, Elias não voltou para casa. Ele permaneceu na biblioteca, dormindo em um dos nichos entre as prateleiras. Maia o vigiava como um lobo vigia uma criança ferida. Mas na manhã seguinte, ele havia sumido. Desaparecido. O boato se espalhou pela cidade tão rápido quanto o vento nos canaviais. Os rumores explodiram. Alguns disseram que ele foi visto perto do pântano. Outros alegaram tê-lo ouvido gritando no meio da noite. A verdade, como sempre, foi diluída pelo medo e pelo racismo latente. E então, sem esperar a menor investigação, Roy Turner fez a acusação que abalou Willow Creek. Maia Henderson havia sequestrado seu filho. Sem mandado, sem provas, a polícia chegou à casa dela de madrugada. Eles arrombaram a porta. Revistaram todos os cômodos, jogaram seus livros no chão, rasgaram suas gavetas e reviraram suas coisas com fria brutalidade. Maia de pijama foi arrastada para fora. Algemado, enquanto os vizinhos, postados em suas janelas, assistiam em silêncio. Alguns filmavam. Outros sorriam, como se uma antiga injustiça tivesse acabado de ser restabelecida. Em frente à prefeitura, ela foi colocada na viatura como uma criminosa. As câmeras locais, alertadas pelo próprio Roy, estavam lá. O prefeito fez uma declaração hipócrita pedindo vigilância comunitária. Os jornais manchetearam: um bibliotecário atrás das grades. Mas o que todos eles ignoraram é que Maia não tinha chegado a Willow Creek sem precaução. Ela sabia que esta cidade tinha cicatrizes abertas. Ela instalou uma câmera discreta em sua casa. Um antigo modelo de detector de movimento que um amigo de Chicago lhe dera pouco antes de partir. E acima de tudo, ela já havia contatado essa amiga, bem antes dos acontecimentos, sentindo que algo viria procurá-la. O nome dele era David Reeves. Advogado de direitos civis em Chicago, agora baseado em Atlanta. David era um homem metódico, carismático e formidável no tribunal. Ele e Maia cresceram juntos na Zona Sul. Compartilhavam uma memória em comum, lutas teimosas e um passado destruído por uma perda antiga que David nunca havia compreendido de verdade. O irmão de Maia desapareceu sem deixar rastros. Um nome apagado nos pântanos. Quando Maia foi presa, David recebeu imagens ao vivo da prisão. Ele pegou o carro sem esperar, levando consigo uma equipe de advogados, ativistas e jornalistas independentes. Em menos de 24 horas, eles estavam em Willow Creek. Mas foi o próprio Elias que deu o primeiro estrondo do trovão. 3 dias após seu desaparecimento, ele ligou para David chorando de um telefone público enferrujado perto da antiga linha ferroviária. Ele havia se escondido em um armazém abandonado, sobrevivendo com comida enlatada e água roubada de fontes públicas. Ele contou tudo: as surras de seu pai, ameaças, ódio, confinamento. E ele falou de Maia.
daquela mulher que nunca lhe mentira, que o deixará ser ele mesmo sem medo. Quando os jornalistas publicaram o seu testemunho, a história explodiu nacionalmente. Uma mulher negra acusada sem provas. Uma adolescente branca fugindo de um pai abusivo. Uma cidade paralisada pelo racismo institucional. A imprensa nacional chegou. CNN, The Atlantic, NPR. Câmeras filmaram Maya, libertada sob fiança, com o rosto digno, os punhos cerrados, cercada por uma multidão de apoiadores, negros, brancos, jovens e idosos. Mas David Rives não parou por aí. Ele procurou. Ele virou os registros empoeirados do condado, questionaram os anciãos locais, releram os relatórios policiais negligenciados. O julgamento foi um terremoto para Willow Creek. Nunca antes a cidade tinha visto um homem como Roy Turner. Um ex-xerife, um pai aparentemente respeitável, um pilar das comemorações confederadas, arrastado ao tribunal para responder por seus crimes. E menos ainda pelo testemunho do próprio filho. Uma mulher negra contra um homem branco poderoso. Para muitos parecia impensável. Para outros era tarde demais. Mas os fatos desta vez não puderam ser ignorados. David Rives, inflexível e metódico, construiu um caso implacável. No tribunal, projetou as imagens da prisão de Maya. Os gritos, as algemas, as buscas sem mandado. A brutalidade fria de uma força policial, a arrogância adquirida por décadas de impunidade. Em seguida, apresentou os arquivos, o relatório de 1984, o desaparecimento de Malik, as inconsistências, os silêncios. Ele traçou os contornos de um sistema tecido a partir do racismo, do medo e da proteção mútua, onde as vítimas negras nunca tiveram um nome, nunca tiveram um túmulo, nunca tiveram uma voz. E então veio Elias. O jovem subiu ao banco das testemunhas com o rosto grave e a voz trêmula, mas clara. Falou do pai, dos espancamentos, do ódio que lhe fora incutido como uma tradição familiar. Falou de Maya, dos seus livros, da sua paciência, do que ela lhe ensinara sobre dignidade, pensamento, a verdadeira história do país. Seu depoimento trouxe lágrimas aos olhos do tribunal. Até mesmo alguns dos moradores de Willow Creek, há muitos cegos, começaram a desviar o olhar de Roy Turner. Os jurados, chateados, colocaram menos de 2 horas deliberar. Roy Turner foi considerado culpado. Culpado de violência contra menor, de falso testemunho, de adulteração de testemunhas, e de conluio com a aplicação da lei para orquestrar uma prisão ilegal. O juiz ordenou a transmissão imediata do arquivo de 1984 ao FBI, relançando uma investigação enterrada há mais de 40 anos. A sala permaneceu congelada. No silêncio que se seguiu ao veredito, ninguém aplaude. A justiça no Sul raramente vem acompanhada de aplausos. Pesa, esmaga, liberta em silêncio. Os anos passaram. Willow Creek mudou, lentamente, como lodo cedendo sob os pés. Alguns deixaram a cidade, incapazes de aceitar essa nova luz. Outros ficaram mais humildes, um pouco menos seguros de suas verdades. Maya, ela ficou. Ela reabriu a biblioteca municipal, abandonado desde o escândalo, e fez dele um lugar de reconciliação, leitura e memória viva. As crianças corriam para lá, folheando Baldwin e Maya Angelou sem saber que esses nomes um dia foram assustadores. A cada 2 sábados, ela organizava círculos de conversação, onde os mais velhos contavam histórias, onde os jovens ouviam. Mas ela fez mais. Ela transformou o antigo celeiro de sua avó em centro de memória, um lugar sóbrio e poderoso. Dedicado a vítimas esquecidas do Sul, as paredes exibiam os nomes recuperados daqueles que nunca tiveram um enterro decente. As fotos, os artigos, os objetos doados pelas famílias contavam histórias que não se encontravam em nenhum livro escolar. Ali, o nome de Malik Anderson apareceu em letras pretas, entre outras crianças, outros irmãos, outros desaparecidos. Elias, por sua vez, foi estudar literatura e educação. Retornou, alguns anos depois, professor na mesma escola secundária onde seu pai uma vez impôs medo. Ele agora vivia com Isabel, sua companheira mestiça de origem haitiana, doce e brilhante, e sua garotinha chamada Maya, em homenagem àquele que o salvou. Não apenas do perigo, mas de ignorância e ódio. Numa noite de outono, enquanto o sol estava se pondo sobre as águas calmas do Bayou, Maya foi até o cemitério esquecido. A névoa flutuava como um véu de memória sobre os túmulos cansados. Mas a de Malik agora foi restaurado. Uma simples laje de granito escuro. Uma inscrição cuidadosamente gravada. Ele viveu. Eles queriam silenciá-lo. Mas sua irmã falou. Maya se ajoelhou. Depositou um buquê de flores de algodão, como fazia todos os anos. Depois, fechou os olhos. E no vento quente do sul, entre os galhos dos ciprestes e o grito distante de um pássaro solitário,
pensamos ouvir as árvores murmurando que a justiça às vezes demora muito para voltar, mas ela sempre volta, com a maré, e com aqueles que se recusam a esquecer.